Consolidação das leis do trabalho. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta. Artigo 1º. Fica aprovada a consolidação das leis do trabalho, que este decreto-lei acompanha com as alterações e por elas introduzidas na legislação vigente. Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias ou de emergência, bem como as que não têm aplicação em todo o território nacional. Parágrafo 2º. O Decreto-Lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943. Título 1. Introdução. Artigo 1º. Essa consolidação estatui as normas que regulam as relações individuais e coletivas do trabalho nela previstas. Artigo 2º. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Parágrafo 1º. Equiparam-se empregador para os efeitos exclusivos da relação de emprego os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. Parágrafo 2º. Sempre que uma ou mais empresas tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sobre a direção, controle ou administração da outra, ou ainda quando mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes das relações de emprego. Parágrafo 3º. Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócio, sendo necessária para a configuração do grupo a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas nele integrantes. Artigo 3º. Considera-se empregado toda pessoa física que apresentar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Parágrafo único. Não haverá distinções relativas a espécies de emprego e a condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual. Artigo 4º. Considera-se como serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente consignada. Parágrafo 1º. Computar-se-ão na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar por motivo de acidente do trabalho. Parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previstos no parágrafo 1º do artigo 58 desta consolidação. Quando o empregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa ou uniforme quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Artigo 5º. A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem distinção de sexo. Artigo 6º. Não se extingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Artigo 7º. Os preceitos constantes da presente consolidação, salvo quando for em cada caso expressamente determinado em contrário, não se aplicam. Aos empregados domésticos, assim considerados de um modo geral os que prestam serviços de natureza não econômica, à pessoa ou à família no âmbito residencial desta. Os trabalhadores rurais,
assim considerados aqueles que, exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam empregados em atividade que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou comerciais. Os funcionários públicos da União, dos Estados e dos municípios e os respectivos extranumerários em serviço nas próprias repartições. Aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção no trabalho, que lhe assegure a situação análoga à dos funcionários públicos. Aos empregados das empresas de propriedade da União Federal, quando por esta ou pelos estados administradas, salvo em se tratando daquelas cuja propriedade ou administração resultem de circunstâncias transitórias. As atividades de direção e assessoramento nos órgãos, institutos e fundações dos partidos assim definidas em normas internas de organização partidária. Parágrafo único, revogado. Artigo 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho e ainda, de acordo com o uso e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Parágrafo 1º. O direito comum será a fonte subsidiária do direito do trabalho. Parágrafo único, transformado em parágrafo 1º e com a redação dada pela Lei 13.467, de 13 de 7 de 2017. Parágrafo 2º. Súmulas e outros enunciados de jurisprudências editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Parágrafo 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, e balizará a sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Artigo 9º. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente consolidação. Artigo 10º. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados. Artigo 10º. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativo ao período em que figurou como sócio. Somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observadas a seguinte ordem de preferência: 1. A empresa devedora, 2. Os sócios atuais e 3. Os sócios retirantes. Parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Artigo 11º. A pretensão quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Parágrafo 1º. O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por objeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social. Parágrafo 2º. Tratando-se de prestação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento do pactuado, prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Parágrafo 3º. A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser extinta sem resolução de mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. Artigo 11º. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de 2 anos. Parágrafo 1º. A influência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente deixa de cumprir a determinação judicial no curso da execução. Parágrafo 2º. A declaração da prescrição intercorrente, por ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.
Artigo 12º. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objetos de lei especial. Artigo 12º-A. Fica autorizado o armazenamento em meio eletrônico, óptico ou equivalente de quaisquer documentos relativos a deveres e obrigações trabalhistas, incluindo aqueles relativos às normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, compostos por dados ou por imagens nos termos do disposto da Lei 12.682, de 9 de julho de 2012.